Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um filme muito perturbador e que deixou muitas pessoas com ânsia de vômito, que é o filme Poughkeepsie Tapes, de 2007. Aí esse vídeo aqui é meio bugado porque a gente já tinha escolhido falar desse filme, eu tinha recomendado pra assistir ele há bastante tempo. Só que aí um de vocês, o Pedro Ender, desculpa se a gente tá falando o seu nome errado, ele é meio complicado, você deve saber disso, né? Resolveu recomendar pra gente, então esse vídeo vai ser meio que um duplo filme único / recomendação da galera. Eu não sei como é que a gente vai botar em playlist, como é que vai ficar a thumbnail, mas saibam que a gente escuta vocês mesmo quando a gente já tinha planejado. Então, obviamente, siga o exemplo dele e vai lá e recomenda um filme aqui nos comentários que muito provavelmente a gente vai fazer um vídeo. Provavelmente vai demorar porque a gente já tá com uma lista enorme de fazer de filmes. Então vai lá, manda e reza que provavelmente a gente faz. Já pra começar a falar sobre essa história aqui, que é o filme The Poughkeepsie Tapes, ou As Fitas de Poughkeepsie, ele acompanha a polícia fazendo meio que um documentário com entrevistas das pessoas e também mostrando o caso que aconteceu lá na cidade de Poughkeepsie, que é uma cidade real, que no caso eles foram lá e encontraram as fitas de um assassino que ele deixou lá, ele deixou o endereço pra polícia achar, e essa coleção de fitas VHS tinha mais de 1000, provavelmente, só de casos de assassinatos que ele cometeu. É dito que o assassino ficou mais ou menos 15 anos, porque é uma das pessoas que ele matou / sequestrou ali, ela sumiu em 1992, e aí o filme saiu em 2007, que é meio quando, né, tá passando, né, a polícia fazendo documentário e tal, então o cara teria ficado 15 anos, então ele basicamente acabou com a cidade, né, ele matou todo mundo. Você já foi pro caralho depois desse assassino. O filme, como eu já tinha comentado, é no esquema mockumentary, então ele é um documentário falso, então ele mostra várias pessoas, especialistas nesse caso, mostrando e falando sobre esses assassinatos que aconteceu. Só que, obviamente, como o próprio nome já diz, mockumentary significa que é um documentário falso. Então a gente é levado a crer que existiu essas fitas realmente e as pessoas estão comentando sobre os casos. Só que no fim das contas tem nada a ver e também não tem nenhum caso que foi baseado em fato real. A gente até pensou em botar na nossa lista lá de filmes que foram baseados em fatos reais, mas depois que eu dei uma pesquisada mais a fundo, eu percebi que não tem nada a ver com o assunto. O filme é basicamente um contato de quarto grau, porque não só ele leva a gente a crer, como ele também, até o final do filme, ele diz que é verdadeiro, né? Inclusive, já dando uns spoilers, no final do filme, eles não conseguem encontrar o cara e eles até deixam, tipo, uma coisinha que é pra assustar, que é dizendo que se esse filme for pro cinema, o assassino provavelmente vai assistir. Então, tipo, nossa, se você tá assistindo um filme no cinema, ele provavelmente tá na sua sala, né? E aí o filme nunca saiu pro cinema. Foi uma tentativa meio falha, a gente pode dizer assim, mas é uma ideia legal. Eu me cagaria se eu tivesse no cinema e assistisse uma cena dessa. É igual o que aconteceu na época da freira, né? Tudo bem que o filme é uma merda, mas, tipo, teve alguns cinemas no mundo que eles botaram uma freira, tipo, pra entrar no meio do filme. É legal isso, é divertido, mas deu um pequeno problema porque o filme acabou não saindo. Inclusive, a gente disse que o filme é de 2007, mas ele só lançou mesmo, oficialmente, em 2017, 10 anos depois que ele foi feito. E ele saiu direto pra DVD, Blu-ray, streaming de casa, né? Só que lá em 2007 saiu uma das cópias, assim, sem querer do filme, tipo, os caras estavam editando, mandou no Drive, alguém hackeou o Drive, e aí o filme foi espalhado, por isso que desde aquela época já tem até alguns pedaços de uns curtas, assim, que são mais perturbadores que os outros, que o pessoal até falava que era coisa real, né? Tipo, aquele dele engatinhando lá tudo torto, tipo, a galera achava que era real na época, e aí depois, quando o filme saiu de verdade, perceberam que não era verdadeiro porra nenhuma, né? O filme, basicamente, ele não tem tanta história, assim, pra gente contar, não tem desenvolvimento dos personagens, mas ele conta praticamente uma linha narrativa do que aconteceu durante as fitas. Então a gente vê vários assassinatos do próprio serial killer, que ele vai lá e prende no porão dele e começa a meio que torturar psicologicamente e fisicamente também as vítimas. Inclusive também tem uma cena que é mais perturbadora pra mim, que como o Luiz tinha comentado, aquela cena dele engatinhando, que é simplesmente bizarro. Se você pesquisar no YouTube, provavelmente você vai encontrar essa aí como cenas tiradas da Deep Web, porque, mano, é macabro pra caralho. E a gente vê que o maluco, ele é totalmente birutinha da cabeça, porque o cara ele não tá querendo matar a pessoa, ele só tá querendo fazer um jogo com ela. E o filme ele vai bem numa linha temporal reta, assim, desde o ponto de que eles encontraram as fitas e começaram a gravar esse documentário, né? Que inclusive é uma coisa legal, porque no filme eles conseguem realmente emular, tipo, documentários, até quando aparecem, né, as fitas, assim, que tem os efeitos do VHS lá, tudo bem que alguns são exagerados, tipo, tem umas que realmente você fica bugado, fica tendo umas epilepsia ali, porque a fita tá completamente cagada, eu não sei nem como é que é pra assistir isso. Obviamente a história não é nada demais, assim, até porque a gente já tem essa consciência de que isso é falso, né? Então não chega a assustar, e eu acho que é, tipo, um daqueles filmes, assim, que a galera no TikTok ia recomendar, assim, só que no caso esse aqui é legal, assim, ele não é o melhor filme de todos, mas eu achei ele consegue fazer o que ele se propõe a fazer e faz até bem, porque realmente as fitas, assim, elas têm uns momentos ali que você fala, mano, quando aparece criança, né, essas coisas aí, você já começa a ter aquelas reação instintiva de desligar o filme. E a cena pra mim mais perturbadora realmente nesse filme aqui é logo as primeiras cenas que tem nele, que é quando acontece o primeiro sequestro, assim, do nosso assassino, que é quando ele vai lá
ele sai do carro, ele tá fazendo meio que um daily vlog ali, vamos dizer, porque ele vai comentando, vai ouvindo a rádio, e aí do nada ele vai lá, abre a porta, leva a câmera, e do nada ele sequestra uma criança. É simplesmente surreal, e dá muita aflição porque não tem aquela parada de trilha sonora que você vai ficando tenso aos pouquinhos, assim. É simplesmente, mano, o cru ali da criança gritando, o cara pegando ela, e foda-se, entendeu? É muito perturbador, cara. É um filme que ele consegue fazer você ficar chocado, mas também ele tem uma história ali por trás que é muito mais interessante. A gente pode até fazer uma comparação com Mega Smith, que é um filme de merda, que é simplesmente, mano, jogado ali as cenas e foda-se, é só pra você se chocar. Nesse aqui ainda tem aquelas cenas ali da tortura, todas essas paradas, e também tem um pouco mais de desenvolvimento dos policiais que a gente vê. E também é legal durante o filme que a gente vê como o assassino, ele começou como um Zé Mané que só surtou um dia e queria matar, sequestrar gente, e como ele foi virando uma pessoa mais fria, calculista, porque ele até foi mudando o modus operandi dele, né, durante o filme, assim, vai vendo, até lá mais pro final do filme, tipo, tem um dos policiais que ele faz uma leitura de todos os modus operandi e até as descrições e os perfis dos assassinos, né, e você vê que, assim, teve gente que falava que o cara era preto, tinha gente que falava que o cara era branco, a gente falava que ele tinha de 15 a 20 anos, tinha gente que falava que ele tinha de 30 a 40, tipo, o cara ele ia mudando de um jeito que ele nunca realmente ia ser pego. E ele realmente não é pego. O filme ele termina mostrando que, na verdade, o assassino meio que entregou depois de incriminar um policial, fazer o policial ser morto com injeção, né, letal. E aí depois ele foi pra outra cidade, pra outro país, ou só pra outro estado, lá nos States, né? E aí ele vai continuar fazendo a matança. E, tipo, é um filme meio assim, o clímax do filme é meio pesado, porque é aquele negócio do mal ganhou, né? E esses filmes, assim, mais perturbadores, geralmente eles têm isso, né? Um negócio de, não é aquele negócio de, tipo, assim, a gente fica torcendo que o vilão vai ser encontrado. Como é um documentário de polícia, a gente meio que imagina que ou o cara só vai ser pego e declarado culpado lá na cadeira elétrica, ou o cara não vai ser pego, que é o que acontece. Deixa aquele sentimento meio de bosta depois que você assiste o filme, depois de você ficar esperando, né? O cara fudeu tanta gente, né? Torturou, matou, cagou, fez o policial ser morto, né? Então, tipo, mano, é bem pesado isso e no final ele ainda ganha. É triste, mas é verdade, né? O filme até chega a parecer com aquele Zodíaco, que é realmente inspirado num caso real que teve, que o assassino não foi encontrado até os dias de hoje e provavelmente ele já deve estar morto, né? De acordo com as idades aí. Mas diferentemente daquele outro filme, esse filme aqui aposta muito mais no gore. E essa parte é muito legal, da parte de chocar as pessoas, que não só choca os telespectadores, mas também os atores ali do filme, que é legal numa cena lá que tem da polícia, que é quando eles vão lá e mostram algumas fitas pro pessoal que tá treinando ali na polícia, e aí o pessoal já fica meio chocado. E até eles falam, né, que se você assistir aquilo ali e achar que dá pra continuar com a carreira de policial, você deve seguir, mas se você não conseguir, é melhor você se aposentar, com 20 anos. E é bem legal, é uma coisa que até a gente já comentou anteriormente aí no canal e no podcast, por exemplo, no filme da autópsia da Jane Doe, né, que a gente vê, assim, realmente os legistas trabalhando, é uma coisa que a gente acompanha um personagem que geralmente não é acompanhado, né, a gente reclama bastante dessas partes policiais nos roteiros, assim, que tem, porque geralmente é mal feito, só que esse filme ele é levado, né, por isso, então a gente meio que aprende a simpatizar, eu não sei se é meio que porque a gente realmente tá lá junto com os policiais, ou se realmente o filme tem uma qualidade melhor, mas também tem uma coisa que a gente não pode dizer que o filme não são só flores, né, não é mil maravilhas, porque uma coisa que me incomodou muito é o quanto o assassino acaba sendo pintado como basicamente o Albert Einstein misturado com Sherlock Holmes. O cara é um deus, como eu já disse, ele muda o modus operandi dele várias vezes para não ser pego nunca, e ele consegue até roubar um carro de polícia, que nunca é dito isso, ele consegue roubar, tipo, o esperma de um policial para incriminar ele, que também nunca é dito como ele fez isso, né? E ele consegue incriminar o policial, e quando ele faz isso, ele vai lá, tipo, se entrega para provar que ele é fodão. Tipo, beleza, o cara ficou 15 anos lá fazendo o crime, uma hora ele ia cansar mesmo, né? Eu acho que até psicopata fica cansado uma hora, mas, tipo, realmente esse jeito de que o filme pinta ele de ser, mano, a pessoa mais inteligente do mundo, inclusive ele chega até aí na casa de uma das pessoas que ele sequestrou falar com a mãe da menina, e a mãe da menina percebe que ele é o cara e ela não fala nada, tipo, mano, grita, tipo, tinha um monte de gente ali, tinha policial, grita, tá ligado? Faz alguma coisa, mas não, ela deixou ele embora e depois até aparece a cena dela falando, eu sabia que era ele, mas eu fiquei com medo. Mas isso não tira realmente o valor que o filme tem, porque ele se propõe a te assustar, ele se propõe a te deixar com aquele sentimento de merda e ele consegue, então a gente tem que bater palma. Nessa parte das charadas que ele deixa ali, de tentar, tipo, meio baitar a polícia, é bem parecido também com o Zodíaco que eu tinha comentado, que, mano, ele tenta fazer o máximo assim, ele tenta chamar bastante a atenção da polícia, só que ele prova que ele é muito foda. Inclusive, ele consegue manter a menina em cárcere privado lá no porão dele, meio que sendo a vítima dele, meio que a empregada dele, por 15 anos. Então, mano, é simplesmente surreal. E também as cenas envolvendo ela já mostra que, tipo, ela também tá ficando meio
biruta da cabeça de tanto tempo que ela tá passando com ele. E até chegar no ponto, assim, do final do filme, ela vai lá, depois de ser descoberta e ela ser tirada do porão, ela acaba se matando, porque meio que perdeu o propósito da vida dela, né? Inclusive, em uma das cenas, ela até chega a matar uma das vítimas, que ela vai lá, coloca a máscara e acaba matando uma delas. E é literalmente bizarro, assim, como a gente vê como é que fica a dependência emocional depois de passar 15 anos com um maluco que é totalmente biruta da cabeça, que meio que transformou a mente dela depois de fazer vários jogos psicológicos, e ela meio que terminar sendo uma deles, vamos dizer assim. Foi até uma forma bem legal do filme representar aquela síndrome de Estocolmo, né? Que é quando a pessoa começa a simpatizar e até a gostar de quem sequestrou ela. Inclusive, ela chega até um ponto de dizer que ele ama ela e que ele vai voltar, que ela sabe. E na carta que ela deixou pra família, ela basicamente se declara ao cara, tipo, dizendo que ela ama ele e que ela não consegue viver sem ele. Então é uma coisa bem pesada, até porque ela foi sequestrada quando ela era muito jovem, né? Então, você vê, assim, tipo, a atriz mandou muito bem, assim, porque você vê na cara dela realmente o quanto ela é só uma casca mesmo, não tem mais alma, não tem mais pessoa ali. Ela só, tipo, fica até falando com quem tá entrevistando ela, fala, não sei o que você quer que eu fale. O cara ficava sempre falando, você tem que fazer isso porque eu sou seu mestre, não sei o que. É foda, velho. E como o Lee tinha comentado nesse filme, é que ele tem vários efeitos VHS, que em alguns momentos ele chega, assim, a incomodar bastante enquanto você tá assistindo. Pra mim, quando eu tô vendo um filme, por exemplo, o próprio filme VHS, e acontece algumas cenas assim, e, tipo, a gente vê que não tem motivo pra tá acontecendo aquilo. E normalmente essas cenas acontecem, esses cortes acontecem, principalmente na cena que tá acontecendo alguma coisa importante. Isso que me incomoda bastante, porque ele meio que tenta esconder o que tá acontecendo ali só com essas falhas do VHS. Então, pra mim, é um ponto negativo, mas também ele chega até a lembrar bastante, que até a gente vai ver no segundo filme, que é o Creep 2, que a gente vê que o assassino ele também é meio maluco das ideias e tem várias fitas dos assassinatos que ele fez com as pessoas. Então eu acho sensacional essa meio correlação, porque é outro filme foda, que a gente recomenda vocês assistirem. Inclusive, a gente já fez um podcast dele também, então se vocês quiserem, vão lá e escutem. E uma coisa também que a gente tem que dizer que é um pouco negativo, pelo menos pra mim, é o que, na verdade, as fitas, elas não são muito gore. É mais, assim, aquela sensação que a gente tem, igual o Léo falou, que ele sequestra uma criança, e aí até, tipo, de ficar mostrando a menina que ele sequestrou matando outra menina, e aquela lá que ele tá engatinhando, que é muito bizarro. No geral, assim, as fitas não tem muita coisa. Eu acho legal que o filme ele só tem 1h20 de duração, até menos, né? 1h15, porque deve ser uns 5 minutos de crédito. Então ele realmente não fica naquele negócio, tipo, fazer a mais porque tem que fazer. Ele faz o que ele consegue, o que ele teve ideia de fazer, mas realmente, assim, o nome do filme é As Fitas de Poughkeepsie, então as fitas poderiam ser um pouquinho piores, assim, eu acho, pelo menos, né? É que quando a gente vê, assim, a galera, tipo, é aquele surto, né, tipo, das pessoas falando que é o filme mais perturbador de todos, e aí quando você vai ver, assim, você tá com aquela expectativa de, tipo, você vai ver tripa voando pra lá e pra cá, mas na verdade não tem nada disso, né? Mas então é isso, a gente altamente recomenda vocês assistirem esse filme aqui, pelo menos por minha parte, que eu gostei bastante da primeira vez que eu assisti. Então, se você tiver interesse pra ver ele também, vai lá e entre em qualquer outro site que não tem streamings convencionais assim, e manda aqui nos comentários também qual é a sua opinião sobre esse filme, se você já assistiu ou também se você não assistiu e vai assistir. E a gente queria agradecer de novo ao Pedro Ender e falar pra vocês continuarem recomendando, porque como sempre a gente vai trazer mesmo que a gente demore bastante às vezes. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se você já assistiu esse filme aqui, como eu já tinha comentado, manda aqui nos comentários. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda e na sexta. Lembrando, obviamente, o nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo terror. E vocês gostam das nossas notas, nossas críticas, sigam a gente no Letterboxd, a rede social de críticas, e também no Instagram e no Twitter, se vocês gostarem das nossas baboseiras aí. E se divertir e recomendar, às vezes, não filme só de terror, né? Porque a gente não assiste só terror, gente. Mesmo que a gente assiste bastante. Eu olhei minha categoria, tem 3 filmes de terror, um de anime e outro de Velozes e Furiosos. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijo.